Então, vamos lá. Na página 17, vem falando assim, ensinando como contar os séculos, tá? Eu achei interessante que aqui não está em número romano, tá? Em números, em algarismos indo-arábicos e não romanos. Começa no seguinte: as viagens marítimas desbravaram mares inexplorados e encontraram locais até desconhecidos pelos europeus. Ficaram conhecidas como grandes navegações. Essas expedições iniciaram-se por volta de 1410, ou seja, no século XV. Mas como podemos descobrir qual século pertence a um determinado ano? Primeiro é importante lembrar que um século equivale a 100 anos. Então, dessa forma, o primeiro século vai de 1 até 100. E vem explicando aqui a regra, tá? Para vocês calcularem qual século que a pessoa está falando. Então, tá aqui. Se os dois últimos algarismos do ano forem igual a 0, aí exclui os zeros. Aí tá aqui. Ano 100, século 1. Ano 1600, tirou-se os dois zeros, século 16. 2000, século 20. Agora, se os dois últimos anos não forem iguais a 0, vai excluir os dois últimos algarismos e adicionar 1 ao número que restou, igual ano 539. Aí excluiu 39 e adicionou 1 ao 5. 5 mais 1, século 6. 1801, excluiu os algarismos 0 e 1 e adicionou 1. 18 mais 1, século 19. Aí vem. Anote o século de cada ano a seguir. Lembrando que se o último número, se aqui os dois últimos números ou o último número não for igual a 0, você exclui e adiciona o 1. 7 mais 1 igual a 8. Aí, século 8. E assim em diante. Aí vem, em qual ano você nasceu? A qual século ele pertence? Vocês vão fazer agora. Então, colocando a resposta no grupo, rapidinho, corrigindo. Então, vamos lá. Anote o século a cada ano a seguir. Então, ano 71. Aí ali eu já fiz, né? Então, você tira o último algarismo, deixa o 7, acrescenta o 1 e a gente descobre o século. Século 8. Século 8. Aí vem 2005. Não termina em 0 também. Aí o que você faz? Você elimina os dois últimos algarismos, o 0 e o 5, e fica o 20. Aí a gente acrescenta o 1, que é igual a 21. Então, é o século 21. 1453. Mesma coisa. Vai ficar somente o 14. Você acrescenta o 1 e teremos o século 15.
313. Mesmo tendo 3 algarismos, a gente elimina 2. Então, sobra o 3. 3 mais 1 igual a 4. Século 4. E o último, 800. A gente elimina os zeros, fica o 8, acrescenta 1 e temos o século 9. O número 2 é o seguinte: em que ano você nasceu? A qual século ele pertence? Eu vou colocar o meu ano de nascimento como exemplo, tá? Eu nasci em 1972. A que século ele pertence? Então, eu vou tirar os 2 últimos algarismos, sobrou 19, e vou acrescentar o 1, que é igual a 20. A que século ele pertence? Pertence ao século 20. Eu nasci no século 20. Aí o número 3 é a pergunta oral, tanto que não tem linha para poder responder. Em que século tiveram início as viagens conhecidas como grandes navegações? Lá no início do texto, no primeiro parágrafo, está lá escrito. No século XV, ou seja, começou por volta de 1410. E essas navegações tinham como objetivo procurar um menor caminho para chegar até as Índias. As Índias eram os locais, né, onde eles compravam, comercializavam especiarias. Especiarias seria o quê? Os temperos, cravo da Índia. O próprio nome diz, é de lá. Cravo da Índia, noz moscada, curry, açafrão, páprica doce, esses temperos. E esses temperos não eram utilizados somente para temperar alimento, não. Daqueles temperos, dessas especiarias, eles utilizavam para fazer perfumes, remédios, porque naquela época acreditava que os perfumes tinham a função de eliminar doença. Aromatizando aquele ambiente, a doença ia embora, né? Além de ser utilizado como forma de deixar a gente mais cheirosinho. E as especiarias enquanto alimento, eles ajudavam a fazer com que a carne e outras coisas não estragassem com mais rapidez, certinho? Na página 18, vem falando que Portugal e Espanha, eles fizeram várias viagens exploratórias ao longo do oceano. E eles tinham a intenção de quê? Alcançar as Índias, o Oriente, onde eles faziam comércio, para poder comprar a um preço mais barato, porque eles estavam indo, eles não precisavam de ajuda de outras pessoas para comprar para eles. E poder vender o preço que eles queriam. Então, eles exploraram muito aquele caminho dos oceanos. E, com isso, eles inventaram vários instrumentos náuticos, desenvolveram instrumentos náuticos, as tecnologias náuticas para a época. Portugal ficou há bastante tempo à frente, né, em relação a outros países, tá? E isso fazia com que eles descobrissem lugares e lugares. Essa corrida foi de 1419 a 1521, certo?
Em 1492, como disse anteriormente, Cristóvão Colombo, trabalhando para a Espanha, ele fez uma viagem para dar a volta ao mundo, para chegar às Índias, só que ele não sabia da existência da América. E ele acabou descobrindo esse pedaço da Terra. Como eu falei antes, eles só conheciam essa parte aqui do mundo. Não conheciam esse lado de cá. Tanto que Cristóvão Colombo veio até aqui, descobriu a América e retornou para avisar o que ele havia descoberto. Em 1500, quem veio parar aqui? Pedro Álvares Cabral, para verificar a existência das terras. Por quê? Nesse ir e vir, Portugal e Espanha ficaram brigando em termos, né? Eles queriam, falaram assim, não, nós saímos à frente, nós temos direito a um pedaço daquela terra. A Espanha, não, mas quem descobriu fomos nós. E ficou aquilo e tal. Aí a igreja interviu e fez o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é que pegava e dividia o mundo, né, em duas partes. Né, o mundo descoberto. Uma parte seria da Espanha e a outra de Portugal. Então, o que foi feito em 1500? Para verificar a existência da terra mesmo, o governo português fez a caravana, né, de Pedro Álvares Cabral, que ia para a Índia comprar as especiarias, mas falou para ele vir aqui verificar a existência dessas terras. Por isso que, na verdade, quando falaram, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Na verdade, não descobriu. Já sabia da existência dessas terras. Ele veio verificar se realmente as terras que ficaram para Portugal no Tratado de Tordesilhas existiam realmente. E viram que existia e Portugal veio para cá. Aí é ótimo. Então, o que acontece? Com essa corrida das navegações, o que foi acontecendo? Foram sendo desenvolvidos, foram melhorando e inventando instrumentos náuticos para poder navegar com mais segurança. Aí vem as imagens dos instrumentos náuticos daquela época, tá? Aqui tem uma bússola, né? Quadrante, astrolábio. Então, a bússola é um instrumento de orientação. Eles não dão norte, sul, leste, oeste, tá? O astrolábio era um instrumento de medição da altura dos astros, ou seja, das estrelas, dos planetas, né, do Sol, da Lua. E era possível localizar os barcos em alto mar. Tá? E o quadrante era um instrumento que media a altura dos astros, ajudando na localização em alto mar. Então, instrumentos para ajudá-los na navegação até à noite. E eles utilizavam também das constelações. O que são constelações? Conjuntos de estrelas, para eles poderem saber aonde que eles estavam ao longo da noite, tá? Para não ficarem perdidos no mar. Aí, então, vamos ver como que era a convivência desse pessoal em alto mar.